A Era de Ouro de Hollywood foi uma época de glamour deslumbrante. Filmes lendários e astros icônicos, cujas vidas pareciam perfeitas. No entanto, a portas fechadas, muitos desses atores queridos levavam vidas marcadas por escândalos, corrupção e controvérsias. Hoje, exploramos o lado mais sombrio da Era Dourada de Hollywood, revelando as verdades perturbadoras e a corrupção em torno de 25 atores cujas personas públicas mascararam má conduta significativa, segredos e crimes que vieram à tona, abalando nossa percepção da era mais celebrada de Hollywood. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin continua a ser uma figura icônica no cinema, celebrado globalmente por seu gênio cômico. No entanto, a vida pessoal de Chaplin revelou padrões preocupantes que causaram um escândalo generalizado. Múltiplos casamentos com mulheres muito jovens, algumas adolescentes geraram críticas e suspeitas de relacionamentos impróprios. Seu casamento com a atriz Mildred Harris, com quem se casou quando ela tinha apenas 16 anos, levantou sérias preocupações éticas. Mais controvérsias seguiram seu casamento com Lita Grey, que engravidou aos 16 anos. Esses relacionamentos provocaram indignação pública, especialmente devido à diferença significativa de idade de Chaplin. Além disso, Chaplin enfrentou um processo de paternidade de alto perfil movido por Joan Barry, resultando em intensa atenção negativa da mídia. Embora testes de sangue tenham provado que ele não era o pai, Chaplin foi mesmo assim forçado a pagar pensão alimentícia devido à corrupção no sistema judiciário, refletindo a relação conturbada de Hollywood com a moralidade e o sistema legal. Esses escândalos prejudicaram gravemente a reputação de Chaplin, contribuindo eventualmente para seu exílio dos Estados Unidos durante a década de 1950 em meio ao crescente sentimento anticomunista. O legado de Chaplin, portanto, abrange um brilhantismo cinematográfico manchado por sérias controvérsias pessoais, refletindo questões mais amplas de corrupção e abuso de poder em Hollywood. Roscoe Fatty Arbuckle. Roscoe Arbuckle, mais conhecido como Fatty, foi um dos comediantes mais amados do cinema mudo. Sua carreira foi destruída por um escândalo quando a atriz Virginia Rappe morreu após uma festa que Arbuckle organizou em 1921. Rappe teria ficado gravemente doente durante o evento, e logo surgiram acusações de que Arbuckle a havia agredido, causando sua morte. Acusado de homicídio involuntário, Arbuckle enfrentou 3 julgamentos altamente divulgados. Embora tenha sido finalmente absolvido, a cobertura implacável da mídia danificou sua imagem de forma irreparável. Os estúdios de Hollywood o colocaram na lista negra, e seus filmes anteriormente celebrados foram retirados dos cinemas. Embora as evidências sugerissem sua inocência, a percepção pública o rotulou como culpado, demonstrando como o escândalo poderia devastar reputações em Hollywood. A queda de Arbuckle ilustrou a corrupção não apenas em nível pessoal, mas também dentro de uma indústria cinematográfica ansiosa para se distanciar da controvérsia, abandonando atores para preservar lucros e o favor do público. A tragédia de Arbuckle continua sendo um conto de advertência de como rapidamente a fama pode colapsar sob um escândalo. Inocente ou não. Errol Flynn. Errol Flynn, famoso por papéis em aventuras de capa e espada, foi um dos maiores astros de Hollywood. No entanto, por trás de seu exterior encantador, havia escândalos envolvendo acusações de má conduta sexual. Em 1942, Flynn enfrentou graves acusações quando 2 adolescentes o acusaram de agressão, desencadeando um grande julgamento público. Flynn manteve sua inocência, alegando que as acusações eram tentativas de extorsão. Embora absolvido, sua imagem ficou permanentemente manchada, retratando-o como o playboy mais infame de Hollywood. A reputação de Flynn sofreu ainda mais devido ao seu conhecido uso de álcool e drogas, alimentando especulações públicas sobre sua moralidade. Este escândalo impactou significativamente sua carreira, limitando futuras oportunidades à medida que os estúdios se tornaram cautelosos em se associar a figuras controversas. O caso de Flynn também expôs uma corrupção mais ampla dentro de Hollywood, destacando como o poder e a fama podiam proteger atores influentes de repercussões legais duradouras. Embora ele continuasse popular nos filmes, as controvérsias da vida real de Flynn ofuscaram suas façanhas cinematográficas. Sua história destaca a perigosa interseção entre o poder das celebridades, a corrupção e a percepção pública na era dourada de Hollywood. Clark Gable. Clark Gable, conhecido como o Rei de Hollywood, representava charme e carisma masculinos no auge de sua carreira. No entanto, sua vida privada foi marcada por controvérsias. Durante as filmagens, ele começou um caso secreto com a atriz Loretta Young, resultando na gravidez de Young.
Isso apresentou um problema escandaloso para os rigorosos códigos de moralidade de Hollywood da época. Para proteger as reputações de ambos os atores, o estúdio orquestrou um elaborado engano. Young secretamente deu à luz sua filha, Judy Lewis, escondendo a gravidez ao deixar Hollywood temporariamente, e mais tarde alegando ter adotado a criança. A própria Lewis cresceu sem saber sobre sua verdadeira filiação até a idade adulta. Os esforços dos estúdios para encobrir esses escândalos ilustravam sua natureza corrupta, priorizando lucros sobre verdades pessoais. Essa manipulação ressaltou o lado sombrio da reputação aparentemente impecável de Gable, e destacou a disposição do sistema de estúdios em perpetuar o engano. Embora amado na tela, os assuntos pessoais secretos de Gable expuseram os compromissos éticos ocultos de Hollywood. O escândalo permaneceu oculto por décadas, mostrando como as imagens públicas dos atores eram meticulosamente geridas nessa época. A história de Clark Gable representa não apenas corrupção pessoal, mas também um sistema mais amplo de engano na indústria que manipulava o público, escondendo a realidade por trás de alusões cuidadosamente elaboradas. Wallace Beery. Wallace Beery, um ator vencedor do Oscar aclamado por papéis rudes e interpretações de durão, enfrentou persistentes e sombrias alegações nos bastidores. Em 1937, a indústria do entretenimento foi abalada pela morte suspeita do comediante Ted Healy, mais conhecido pelo seu trabalho com Os Três Patetas. Surgiram relatos de que Beery, junto com 2 associados, confrontou Healy em uma boate de Hollywood, supostamente espancando-o severamente após uma discussão acalorada. Embora a morte de Healy tenha sido oficialmente atribuída ao alcoolismo agudo, rumores persistentes acusavam Beery de causar ferimentos fatais. Estas acusações nunca foram legalmente comprovadas, mas rumores sobre o temperamento violento e comportamento agressivo de Beery continuaram dentro dos círculos da indústria. Este escândalo ilustra o lado mais obscuro de Hollywood, onde a fama frequentemente permitia que acusações sérias fossem silenciosamente suprimidas ou ignoradas. Apesar da gravidade das acusações, Beery não enfrentou nenhuma acusação, e sua carreira continuou praticamente inalterada, refletindo a corrupção inerente à era dos estúdios de Hollywood, onde atores poderosos podiam evitar consequências através da proteção da indústria e da supressão de informações. Hoje, a persistente suspeita em torno do suposto envolvimento de Beery na morte de Healy oferece uma visão sóbria de como a indústria lidava com escândalos, protegendo reputações à custa da transparência e justiça, permitindo, em última análise, que comportamentos violentos permanecessem ocultos sob uma fachada de admiração pública. Robert Mitchum. Robert Mitchum foi celebrado por seus papéis como durão de Hollywood, mas sua persona fora das telas se tornaria igualmente infame. Em 1948, ele se tornou o centro de uma prisão escandalosa quando a polícia de Los Angeles invadiu uma festa privada, encontrando Mitchum e a atriz Lila Leeds em posse de maconha. Em uma época em que o uso de drogas carregava um intenso estigma, Mitchum enfrentou um severo escrutínio público. Condenado por posse, ele passou 43 dias atrás das grades, uma sentença destinada a servir como um severo aviso público. Surpreendentemente, em vez de arruinar a sua carreira, o escândalo cimentou a imagem rebelde de Mitchum, transformando-o no icônico bad boy de Hollywood. Este incidente ironicamente impulsionou sua fama, expondo a moralidade complexa de Hollywood, condenando publicamente o uso de drogas enquanto capitalizava em privado a reputação ousada de Mitchum. Os estúdios aproveitaram a notoriedade de Mitchum, promovendo sua rebeldia para atrair um público mais amplo. Seu caso exemplificou assim a hipocrisia dentro da bússola moral de Hollywood, simultaneamente punindo e lucrando com escândalos. A carreira de Mitchum floresceu após a condenação, destacando a corrupção dentro de uma indústria hábil em transformar publicidade negativa em sucesso comercial. Este paradoxo reflete como a moralidade pública de Hollywood mascarava um oportunismo mais profundo, abraçando a controvérsia quando benéfico. A história de Mitchum continua a ser um exemplo revelador de como a corrupção da indústria pode explorar desventuras pessoais para obter vantagens estratégicas, aprimorando carreiras construídas sobre escândalos. Laurence Olivier. Laurence Olivier era renomado por suas performances inovadoras e reverenciado por seu talento. No entanto, sua vida pessoal abrigava segredos escandalosos. Seu caso controverso com a atriz Vivien Leigh começou enquanto ambos ainda eram casados com outras pessoas, criando um enorme escândalo quando revelado publicamente.
Em uma época em que a sociedade condenaram fortemente os relacionamentos extraconjugais, o romance público apaixonado deles tornou-se infame. Este escândalo desafiou a imagem pública cuidadosamente cultivada de Olivier como um ator respeitado e digno. Os estúdios se apressaram para gerenciar a percepção pública, refletindo a corrupção de Hollywood em manipular narrativas pessoais para manter a lucratividade e o favor do público. Olivier e Leigh eventualmente se divorciaram de seus respectivos cônjuges, casando-se um com o outro, alimentando ainda mais a frenesi da mídia e a indignação moral. Apesar do escândalo inicial, Hollywood gradualmente abraçou o casal, aproveitando sua química em tela para obter lucro, ilustrando a moral seletiva da indústria, rápida para condenar escândalos publicamente, mas igualmente ansiosa para explorá-los comercialmente. A controvérsia em torno de Olivier exemplificou assim a moralidade flexível de Hollywood, destacando a corrupção inerente à forma como os estúdios geriam seletivamente os escândalos públicos. O caso de Olivier destaca a disposição da indústria em explorar controvérsias pessoais para ganho comercial, demonstrando, em última análise, que por trás da imagem polida de Hollywood havia corrupção estratégica, punindo ou recompensando seletivamente os atores com base na lucratividade, em vez de consistência moral ou padrões éticos. Mae West. Mae West, famosa por sua personalidade provocativa e atuações que desafiam limites, repetidamente se envolveu em controvérsias, desafiando diretamente as normas sociais e as leis de censura. Em 1927, West foi presa sob acusações de obscenidade relacionadas à sua peça da Broadway, Sex, que ela tinha escrito, dirigido e estrelado. Sua prisão e consequente encarceramento por 10 dias tornou-se um escândalo sensacional, destacando a relação tensa de Hollywood com a moralidade e a liberdade de expressão. Embora celebrada hoje por sua ousadia, durante sua era, as ações de West eram percebidas como deliberadamente corruptoras dos valores públicos, incitando uma significativa reação negativa de grupos conservadores. Sua constante resistência aos rígidos códigos de censura de Hollywood simbolizava a complexa corrupção moral da indústria, condenando publicamente conteúdos provocativos, mas lucrando com eles em segredo. As contínuas batalhas de Mae West com os censores ilustraram como Hollywood frequentemente lucrou ao ultrapassar limites enquanto publicamente se distanciava do escândalo. Sua atitude rebelde em relação à sexualidade e à censura tanto encantou quanto escandalizou o público, iluminando a moralidade seletiva de Hollywood, onde a indignação e o escândalo foram manipulados para ganho comercial. A vida e carreira de Mae West destacam, assim, a corrupção hipócrita da indústria, usando a controvérsia para lucro, mas condenando publicamente os comportamentos que secretamente celebrava, refletindo profundas contradições morais da era de ouro de Hollywood. Robert Walker. Robert Walker, conhecido por seu charme juvenil e presença cativante na tela, lutava secretamente contra o alcoolismo severo e problemas de saúde mental, tragicamente ocultados pelos estúdios de Hollywood. Apesar de sua deterioração pessoal evidente, os estúdios priorizavam sua imagem pública lucrativa em detrimento de sua saúde, continuando a escalá-lo em papéis importantes enquanto negligenciavam o aumento de seus problemas. O alcoolismo e a instabilidade emocional de Walker se intensificaram após seu doloroso divórcio da atriz Jennifer Jones, empurrando-o para um comportamento mais destrutivo. O tratamento de Walker por Hollywood exemplifica uma indústria corrupta, priorizando interesses financeiros sobre o bem-estar pessoal. Em vez de oferecer apoio ou intervenção, os estúdios concentraram-se unicamente no lucro, permitindo, em última análise, o declínio de Walker. A condição de Walker piorou dramaticamente em seus últimos anos, culminando em sua morte prematura, aos 32 anos de idade, devido a uma reação adversa a sedativos combinados com álcool. Essa tragédia destaca a corrupção sistêmica de Hollywood, onde o sofrimento humano era frequentemente ignorado deliberadamente para proteger carreiras lucrativas. A trágica história de Walker ilustra uma indústria que consistentemente permitiu comportamentos destrutivos, ignorou sinais de aviso e escolheu lucros em vez de vidas humanas. Sua morte prematura simboliza vividamente o fracasso moral de Hollywood e a negligência corrupta, mostrando como uma indústria que glamorizava e lucrava com atores podia simultaneamente abandoná-los, resultando em consequências devastadoras e irreversíveis. Jean Harlow. Jean Harlow, a primeira loira icônica de Hollywood, envolveu-se em um escândalo após a misteriosa morte de seu marido, Paul Byrne, em 1932.
Byrne, um poderoso produtor da MGM, foi encontrado morto em sua casa. Casa em circunstâncias altamente suspeitas, oficialmente rotulada como suicídio, embora rapidamente surgissem questões e rumores de assassinato. Muitos especularam que os executivos do estúdio MGM, ávidos por proteger sua valiosa estrela, ativamente encobriram detalhes da morte de Burns, manipulando evidências e suprimindo investigações para salvaguardar a imagem lucrativa de Harlow. Essa alegada encobertura expôs a corrupção arraigada no poderoso sistema de estúdios de Hollywood, demonstrando sua disposição para obstruir a justiça e controlar narrativas. O escândalo ameaçou seriamente a imagem e carreira de Harlow, mas os executivos influentes da MGM garantiram que o escândalo desaparecesse rapidamente, priorizando o lucro sobre a verdade. A vida de Harlow também foi marcada por controvérsias adicionais, incluindo casos amorosos, rumorados e relacionamentos problemáticos constantemente geridos pela interferência do estúdio. Sua morte prematura aos 26 anos, supostamente por insuficiência renal, alimentou ainda mais a especulação sobre o tratamento corrupto de Hollywood em relação à saúde dos atores, levantando questões sobre negligência ou maus tratos por parte dos estúdios. A vida e os escândalos de Jean Harlow ilustram assim a corrupção sistêmica e encobrimentos endêmicos em Hollywood, destacando uma indústria disposta a manipular a verdade e a moralidade para o sucesso comercial. Ramon Novarro. Ramon Novarro, uma das primeiras estrelas latinas de Hollywood, viveu uma vida pessoal secreta, ofuscada por escândalos e tragédia. Sua carreira atingiu o auge durante a era do cinema mudo em Hollywood. Mas Novarro lutou em segredo para ocultar sua homossexualidade, que os estúdios de Hollywood ativamente encobriram para manter sua imagem romântica nas telas. O ocultamento deliberado da verdadeira identidade de Novarro pela indústria destaca a corrupção sistêmica impulsionada por interesses financeiros, priorizando a percepção pública sobre a honestidade. Tragicamente, o estilo de vida secreto de Novarro levou diretamente ao seu assassinato brutal em 1968 por dois homens que ele convidou para sua casa. Os assassinos acreditavam que ele havia escondido grandes somas de dinheiro em sua residência, devido a rumores persistentes ligados à sua fama em Hollywood. Seu assassinato expôs detalhes sórdidos de sua vida pessoal, revelando publicamente segredos que o sistema de estúdios havia escondido meticulosamente por décadas. O escândalo em torno de sua morte iluminou as graves consequências das práticas corruptas de Hollywood, que forçaram atores como Novarro a manterem segredos e a encararem uma vulnerabilidade perigosa. O destino trágico de Novarro ilustra de forma contundente como a cultura exploradora e corrupta de Hollywood sacrificou a segurança pessoal e a integridade, deixando os atores isolados e expostos. Seu fim devastador destaca um padrão mais amplo da indústria: ocultar verdades, promover imagens falsas e, em última análise, facilitar resultados trágicos para atores presos entre suas imagens públicas e realidades privadas. George Reeves. George Reeves, mais lembrado como o Superman original da televisão, tornou-se o centro de um escândalo devido às circunstâncias misteriosas que cercaram sua morte em 1959. Oficialmente considerado um suicídio, Reeves foi encontrado baleado em sua casa em Beverly Hills. No entanto, rumores persistentes de jogo sujo surgiram imediatamente, sugerindo corrupção, assassinato e encobrimentos em Hollywood. Reeves tinha se envolvido em um complicado relacionamento romântico com Toni Mannix, esposa do poderoso executivo da MGM, Ed Mannix, conhecido por resolver escândalos de Hollywood. A especulação sugeria que a morte de Reeves envolvia essas conexões influentes, apontando para possível corrupção e manipulação por figuras poderosas de Hollywood. A investigação suspeita e a rápida classificação de sua morte como suicídio levantaram questões significativas sobre um sistema de Hollywood disposto a suprimir escândalos envolvendo executivos influentes. A trágica morte de Reeves expôs potencial corrupção e sigilo que permitiram a figuras influentes dos estúdios controlar narrativas, reforçando as suspeitas públicas sobre o lado obscuro e oculto de Hollywood. Este escândalo demonstra como poder e corrupção se entrelaçaram, permitindo potencialmente que crimes graves fossem ocultados ou distorcidos para proteger reputações poderosas. A misteriosa morte de George Reeves simboliza, assim, a profundidade sinistra da corrupção em Hollywood, onde a fama oferecia pouca proteção contra as forças mais obscuras em jogo nos corredores de poder da indústria do entretenimento. Peter Lawford. Peter Lawford, um membro proeminente do famoso Rat Pack de Hollywood, encontrou-se profundamente envolvido com escândalos de entretenimento e políticos.
O casamento de Lawford com Patricia Kennedy o conectou diretamente à dinastia política Kennedy, colocando-o em uma posição poderosa, mas precária. Seu papel como intermediário entre celebridades de Hollywood, mais notavelmente Marilyn Monroe, e figuras políticas influentes, tornou-se notório. A especulação em torno do envolvimento de Lawford na morte trágica de Monroe em 1962 gerou controvérsia e suspeita. Persistiram rumores de que Lawford ajudou a encobrir informações sensíveis para proteger a imagem pública da família Kennedy, destacando uma perturbadora mistura de cultura de celebridades de Hollywood e poder político. Sua reputação foi ainda mais comprometida por alegações persistentes envolvendo o uso de drogas, abuso de álcool e um estilo de vida repleto de excessos. As ações de Lawford destacam uma corrupção mais ampla dentro de Hollywood, onde fama, política e escândalo se cruzam perigosamente. Seu papel controverso nesses assuntos sensíveis simboliza a disposição da elite de Hollywood em participar de manipulação e sigilo, movidos pela autopreservação e ambição. Em última análise, a história de Lawford revela uma cultura de Hollywood moralmente ambígua, onde atores influentes aproveitam suas posições para proteger interesses poderosos, refletindo uma corrupção profundamente enraizada que borrava as linhas entre entretenimento, política e moralidade. Montgomery Clift. Montgomery Clift, um ator talentoso celebrado por papéis intensos e complexos, lutava em particular contra abuso severo de substâncias e turbulência emocional. Seu comportamento destrutivo foi amplamente escondido do público pelo sistema protetor dos estúdios de Hollywood, permitindo seus vícios e declínio emocional em vez de enfrentá-los. Os problemas de Clift se intensificaram após um grave acidente de carro em 1956, levando a uma dependência crescente de álcool e medicamentos prescritos. Suas dificuldades foram agravadas pela exploração implacável das imagens dos atores pela indústria, priorizando o sucesso financeiro sobre a saúde ou a integridade pessoal. Os estúdios conscientemente ignoraram sua saúde e comportamento em declínio, concentrando-se em aproveitar sua fama para lucro. Essa exploração destacou a corrupção sistêmica de Hollywood, usando atores talentosos, mas vulneráveis enquanto escondia lutas pessoais sérias. O comportamento cada vez mais errático de Clift e seu declínio eram visíveis na tela, mas não abordados fora dela, evidenciando a indiferença da indústria em relação ao bem-estar dos atores. Tragicamente, essa negligência contribuiu diretamente para sua morte prematura aos 45 anos. A vida de Montgomery Clift exemplifica a exploração corrupta de Hollywood, destacando uma indústria onde as lutas pessoais eram rotineiramente escondidas para proteger os lucros, deixando os atores vulneráveis e sem apoio, sacrificados para preservar uma ilusão de glamour e sucesso. Dig Young. Dig Young foi um ator vencedor do Prêmio da Academia, admirado por seu carisma na tela. No entanto, sua vida pessoal foi ofuscada por alcoolismo severo e instabilidade. Hollywood consistentemente ignorou os crescentes problemas de vício de Young, permitindo seu comportamento destrutivo por causa de sua imagem comercializável. Apesar de sinais claros de grave sofrimento emocional, Young continuou trabalhando extensivamente, com os estúdios ignorando os avisos e priorizando seu apelo de celebridade em detrimento de sua saúde. Seu alcoolismo eventualmente levou a comportamento errático, contratempos profissionais e crises pessoais severas, refletindo a prática corrupta de Hollywood de proteger atores lucrativos da responsabilidade. Tragicamente, isso culminou em 1978, quando Young, profundamente afetado pelo álcool, atirou e matou sua quinta esposa, Kim Schmid, antes de cometer suicídio. Este incidente horrível revelou a indiferença corrupta de Hollywood em relação à saúde mental dos atores e aos problemas de abuso de substâncias, revelando a negligência sistemática da indústria. A queda de Young simboliza o padrão mais amplo da indústria de permitir comportamentos destrutivos, ilustrando a corrupção através da priorização da lucratividade e da imagem pública sobre o bem-estar humano. Seu trágico fim representa claramente como a cultura de silêncio, exploração e negligência de Hollywood permitiu que problemas pessoais graves escalassem sem controle, culminando em consequências devastadoras. A história de Young serve como uma poderosa acusação da cumplicidade de Hollywood em ignorar, esconder e indiretamente facilitar resultados trágicos. Howard Hughes. Howard Hughes, embora inicialmente celebrado como produtor de filmes e pioneiro da aviação, tornou-se infame por seu estilo de vida excêntrico e comportamento corrupto,
ilustrando as ligações mais sombrias de Hollywood com a riqueza e o poder. Udine notoriamente abusou de sua imensa riqueza e influência para controlar e manipular estúdios de Hollywood, atores e meios de comunicação para satisfazer seus caprichos pessoais. Conhecido por suas conquistas amorosas, Hughes teve relacionamentos com várias atrizes de Hollywood, frequentemente usando sua posição de poder para influenciar suas carreiras. Seu controle obsessivo sobre as produções dos estúdios refletia uma corrupção mais ampla dentro das dinâmicas de poder de Hollywood, enquanto Hughes usava sistematicamente seus vastos recursos para silenciar críticos, manipular a imprensa e remodelar narrativas a seu favor. O comportamento de Hughes demonstrou a vulnerabilidade de Hollywood à influência financeira e à corrupção, onde uma riqueza imensa poderia proteger figuras poderosas de responsabilidade ou escrutínio. Sua crescente paranoia e reclusão alimentavam ainda mais rumores escandalosos sobre seu comportamento bizarro e exploração de mulheres, exacerbando seu legado controverso. Hughes personificava a perigosa interseção de Hollywood com imensa riqueza e poder sem controle, personificando um sistema corrupto onde excessos pessoais e abusos permaneciam em grande parte ocultos sob fachadas públicas cuidadosamente mantidas. Sua história ilustra vividamente a corrosiva corrupção inerente aos círculos da elite de Hollywood durante a Era de Ouro, impulsionada pela ganância, manipulação e privilégios sem freios. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead era famosa não apenas por suas performances eletrizantes, mas também por seu estilo de vida escandalosamente desinibido, desafiando abertamente os códigos morais de Hollywood. Conhecida pelo uso intenso de drogas e álcool, Bankhead frequentemente se envolvia em comportamentos que chocavam a Hollywood conservadora, ostentando abertamente relacionamentos com homens e mulheres, numa época em que a bissexualidade era estritamente tabu. As suas festas e reuniões frequentemente envolviam abuso excessivo de substâncias, contribuindo para a sua imagem como uma das figuras mais controversas e rebeldes de Hollywood. Os escândalos de Bankhead frequentemente embaraçavam os executivos do estúdio, que lutavam para administrar sua personalidade selvagem, mas ao mesmo tempo capitalizavam sua reputação controversa para obter lucro. Esta dualidade refletia a corrupção moral de Hollywood, denunciando publicamente seu comportamento enquanto o exploravam em particular. Sua franqueza sobre sexualidade e uso de substâncias, junto com um comportamento público imprudente, a tornaram tanto uma figura popular quanto um símbolo notório do excesso de Hollywood. O estilo de vida de Bankhead ressaltava, assim, a corrupção inerente aos padrões morais duplos de Hollywood, demonstrando como os estúdios aplicavam seletivamente a moralidade pública com base na lucratividade, e não no princípio. Seu recusa em se conformar às expectativas sociais, juntamente com o tratamento contraditório de Hollywood aos seus escândalos, ressalta a corrupção e hipocrisia mais amplas dentro da indústria, que frequentemente tolerava comportamentos imorais entre atores lucrativos, enquanto condenava publicamente ações semelhantes por outros. Louis B. Mayer. O lendário chefe dos estúdios MGM, Louis B. Mayer, é notório por personificar os lados mais sombrios dos abusos de poder e corrupção em Hollywood. O governo de Mayer, com mão de ferro sobre a MGM, envolvia o controle de todos os aspectos da vida dos atores, muitas vezes através de meios manipulativos, abusivos e exploradores. Ele notoriamente explorou jovens estrelas, incluindo Judy Garland, forçando-as a cumprir horários exaustivos, prescrevendo pílulas de dieta perigosas e manipulando-as emocionalmente para garantir máxima produtividade e lucros. Mayer frequentemente usava seu imenso poder para silenciar dissidências e ocultar escândalos envolvendo as estrelas da MGM, orquestrando extensas encobertas para proteger a rentabilidade do estúdio a qualquer custo. Seus métodos abusivos criaram um ambiente de trabalho tóxico, simbolizando a corrupção moral de Hollywood no seu nível mais alto. A exploração sistemática de talentos por Mayer para ganho financeiro, juntamente com o abuso de jovens atores sob seu controle, ilustrou uma corrupção profundamente enraizada no sistema de estúdios. Suas ações implacáveis foram impulsionadas inteiramente por motivos de lucro, desconsiderando o bem-estar humano, a moralidade ou os padrões éticos. O legado de Louis B. Mayer é, portanto, emblemático da corrupção sistêmica de Hollywood, demonstrando como executivos poderosos de estúdios podiam explorar e abusar de talentos sem responsabilização, perpetuando uma cultura onde o sucesso financeiro justificava compromissos morais extremos e abusos de autoridade que continuam notórios até hoje. Spencer Tracy. Spencer Tracy
Reverenciado por seu talento e presença na tela, vivia em particular uma vida repleta de escândalos e complexidades morais, particularmente sobre seu caso extraconjugal de longo prazo com a atriz Katharine Hepburn. Tracy, casado durante todo o seu relacionamento com Hepburn, manteve o caso em segredo, em grande parte ocultado por esforços deliberados dos estúdios de Hollywood para proteger as reputações de ambos os atores. A cumplicidade de Hollywood em ocultar o caso demonstrou uma corrupção enraizada em preservar imagens públicas lucrativas em detrimento da verdade e transparência. Os estúdios gerenciavam cuidadosamente a vida pessoal de Tracy, escondendo o seu caso para garantir o sucesso financeiro contínuo, perpetuando assim compromissos éticos dentro da indústria. O engano prolongado envolveu executivos de estúdios, publicitários e meios de comunicação que ignoraram ou encobriram ativamente o comportamento de Tracy. O relacionamento secreto de Tracy destacou uma corrupção mais ampla na indústria, mostrando como os estúdios de Hollywood manipulavam rotineiramente a percepção pública e a moralidade para maximizar lucros. Sua vida exemplificou uma cultura de Hollywood confortável com a enganação pública e má conduta pessoal, desde que esses escândalos permanecessem ocultos do público. Os escândalos pessoais ocultos de Tracy ilustram como a corrupção da indústria se estendia muito além dos atores individuais, envolvendo enganos sistêmicos coordenados por estúdios poderosos. Em última análise, a imagem cuidadosamente protegida de Tracy serve como um exemplo vívido da corrupção moral de Hollywood, priorizando a admiração pública e o sucesso comercial acima da honestidade e integridade ética. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, uma das atrizes mais celebradas de Hollywood, teve sua reputação gravemente comprometida quando se envolveu romanticamente com o diretor italiano Roberto Rossellini, enquanto ambos eram casados com outras pessoas. O caso extraconjugal deles se tornou notícia internacional, criando um enorme escândalo em uma época em que a moral pública era rigorosamente imposta. A gravidez subsequente de Bergman inflamou ainda mais a indignação pública, e os estúdios de Hollywood, pressionados por audiências conservadoras, se distanciaram dela. Efetivamente exilada, Bergman mudou-se para a Europa, sofrendo danos graves à sua carreira americana. O incidente ilustrou claramente a disposição da indústria de descartar estrelas quando sua imagem pública conflita com as expectativas sociais, destacando a hipocrisia de Hollywood, privada permissiva, mas publicamente moralista. O escândalo de Bergman destacou o impacto devastador que decisões pessoais poderiam ter sobre reputações profissionais nessa era, iluminando como os estúdios de Hollywood priorizavam profundamente a imagem pública acima do talento e da integridade. Marlon Brando. Marlon Brando é reconhecido como um dos maiores atores de Hollywood, mas sua vida pessoal era notoriamente caótica e controversa. Os relacionamentos de Brando eram numerosos e complexos, marcados por inúmeros casos e o fato de ter tido vários filhos fora do casamento. Seu comportamento frequentemente gerava escândalos, mostrando um desrespeito pelas convenções sociais e responsabilidades. Brando criticou abertamente a cultura de Hollywood, mas ao mesmo tempo se beneficiou da própria corrupção que condenava. Sua reputação infame incluía relacionamentos pessoais turbulentos, comportamento errático nos sets e uma personalidade notoriamente difícil que tensionava as relações profissionais. A imagem de Brando tornou-se entrelaçada com seu desprezo, declarado pelo estabelecimento de Hollywood. No entanto, paradoxalmente, ele mantinha um estilo de vida luxuoso financiado pela indústria que criticava publicamente. Seus relacionamentos e vida familiar sofreram muito com negligência e instabilidade, contribuindo para desfechos trágicos, incluindo problemas legais para seus filhos. As contradições pessoais e profissionais de Brando destacaram as ambiguidades morais e a corrupção inerentes dentro de Hollywood, expondo uma indústria onde má conduta pessoal e irresponsabilidade eram muitas vezes ignoradas em favor do sucesso comercial. Seu comportamento volátil e inconsistente exemplificava como o poder das estrelas podia proteger até os comportamentos mais problemáticos, revelando uma corrupção mais ampla de responsabilidade dentro da era dourada de Hollywood. Lana Turner. Lana Turner, uma glamurosa ícone de Hollywood, tornou-se infame por seu envolvimento com o mafioso Johnny Stompanato. Seu relacionamento tumultuado, marcado por intenso ciúme e violência frequente, culminou tragicamente quando a filha adolescente de Turner, Cheryl Crane, esfaqueou mortalmente Stompanato na casa deles em Beverly Hills, supostamente defendendo sua mãe de um ataque.
O julgamento sensacional que se seguiu trouxe a vida pessoal de Turner para o público, revelando conexões perturbadoras entre a elite de Hollywood e o crime organizado. A Hollywood. Os estúdios há muito fechavam os olhos para os relacionamentos problemáticos de Turner, priorizando o lucro e a reputação em detrimento da segurança pessoal. O envolvimento repetido de Turner com indivíduos de antecedentes criminais, incluindo Stompanato, ressaltou um padrão de julgamento questionável e escolhas de estilo de vida perigosas, protegidas por sua fama. Seu escândalo expôs uma indústria corrupta, disposta a ignorar condutas pessoais e legais sérias, se isso protegesse os interesses comerciais. A imagem de Turner sofreu temporariamente, mas o escândalo também, ironicamente, reviveu o interesse do público em sua carreira, destacando o uso cínico de escândalos por Hollywood para gerar atenção. A narrativa trágica de Lana Turner personificava a corrupção e a ambiguidade moral predominantes no tratamento que Hollywood dava às suas estrelas, revelando a realidade sombria escondida atrás de uma fachada pública cuidadosamente gerida. John Barrymore. John Barrymore foi considerado um dos maiores atores de sua geração, mas sua carreira e vida pessoal foram marcadas por alcoolismo severo e comportamento errático. O problema de alcoolismo de Barrymore era amplamente conhecido, mas Hollywood continuamente permitia seu comportamento destrutivo, priorizando os lucros de sua fama em detrimento de sua saúde e bem-estar. Sua condição deteriorante levou a uma crescente falta de confiabilidade, atrasos em cronogramas de filmagem e constrangimentos públicos. Apesar de suas lutas óbvias, os estúdios repetidamente escalavam Barrymore, explorando seu talento enquanto ignoravam sua necessidade desesperada de ajuda. Esta exploração cínica demonstra a corrupção inerente de Hollywood, onde o lucro superava as responsabilidades morais e éticas para com suas estrelas. Os escândalos de Barrymore, alimentados pelo álcool, incluíam embriaguez pública, comportamento volátil e irresponsabilidade financeira, que os estúdios rotineiramente suprimiam ou minimizavam publicamente. Seu trágico declínio ilustra a cumplicidade de Hollywood em permitir comportamentos destrutivos, revelando a corrupção sistêmica na forma como a indústria lidava com atores problemáticos. A morte prematura de Barrymore destacou como a fama, e o lucro muitas vezes vinham ao custo da destruição pessoal, sublinhando a indiferença corrupta da indústria em relação ao bem-estar dos atores. A história de Barrymore é um exemplo claro da cultura exploradora de Hollywood, mostrando como a corrupção da indústria contribuiu diretamente para a tragédia pessoal. Joan Crawford. A imagem glamurosa de Joan Crawford escondia alegações perturbadoras reveladas nas memórias de sua filha adotiva, Christina, mamãezinha querida. Christina acusou Crawford de severo abuso emocional e físico, chocando o público e manchando permanentemente o legado de Crawford. O sistema de estúdios de Hollywood havia cuidadosamente mantido a imagem pública impecável de Crawford, ocultando intencionalmente sua vida pessoal tumultuada do público. Quando essas alegações surgiram póstumamente, elas expuseram não apenas a má conduta pessoal de Crawford, mas também a corrupção sistêmica da indústria, refletindo a cumplicidade de Hollywood em esconder as realidades mais sombrias das estrelas para manter ilusões lucrativas. As revelações sobre Crawford simbolizavam o quanto os estúdios manipulavam a percepção pública, protegendo os lucros ao encobrir escândalos e abusos. A história de Crawford ilustra como a corrupção da indústria, priorizando a lucratividade em vez da transparência, permitiu que comportamentos destrutivos passassem despercebidos, perpetuando ciclos de abuso escondidos sob fachadas glamorosas. Judy Garland. Judy Garland, amada globalmente por papéis como Dorothy em O Mágico de Oz, sofreu abusos graves nas mãos do poderoso sistema de estúdios de Hollywood. Explorada pela MGM, Garland foi pressionada a manter horários de trabalho extenuantes desde jovem, sendo forçadamente medicada para manter a energia e controlar seu peso. Essas pressões resultaram em problemas de dependência ao longo da vida, que devastaram sua saúde física e mental. As lutas de Garland refletem não apenas uma tragédia pessoal, mas uma corrupção sistêmica em Hollywood, onde estúdios movidos por lucro exploravam rotineiramente atores jovens sem se preocuparem com o bem-estar deles. A vida trágica de Garland e sua morte precoce ilustram a realidade sombria por trás do exterior brilhante de Hollywood. Uma indústria construída sobre a exploração de talentos vulneráveis para ganho financeiro, abandonando-os quando surgiam problemas. A experiência de Garland destaca abusos enraizados e corrupção,
exemplificando as práticas moralmente comprometidas de Hollywood durante sua Era de Ouro. A Era de Ouro de Hollywood mascarava realidades mais sombrias sob sua superfície reluzente. Essas histórias destacam como a corrupção, o escândalo e tragédia eram comuns, escondidas pela fachada glamurosa da fama. Compreender a vida desses atores em pleno contexto oferece uma perspectiva mais clara e verdadeira da história de Hollywood. Isso nos lembra que, por trás da tela prateada, a fama frequentemente escondia verdades difíceis. Se achou esta exploração investigativa esclarecedora, não esqueça de curtir, se inscrever e voltar para mais histórias fascinantes do intrigante passado de Hollywood.